Então, olá a todos. Essa aqui é uma videoaula para ensinar vocês a fazerem uma monografia jurídica, um TCC, uma dissertação e uma tese de doutorado. E é um presente para vocês. Na verdade, assistindo essa aula muito curtinha, você já vai sair daqui com 80 páginas escritas da sua dissertação, do seu TCC e da sua tese de doutorado. Vocês vão ver como é fácil. Primeiramente, vamos anotar aí o que vocês têm que fazer. Hoje em dia, com o computador, com tudo marcado em casa, com as facilidades que um Word dá para nós, para vocês, para todos nós, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pensar num título, num tema que vocês vão desenvolver. É verdade que, às vezes, algumas escolas designam o título, o orientador, às vezes, dá o título, mas se vocês tiverem a liberdade de escolher, por exemplo, dentro de uma área, e eu vou usar a minha área especial aqui, que é Direito do Consumidor, se vocês estudarem um tema específico, vocês podem começar a perceber como é que é fácil desenvolver uma dissertação em qualquer setor, em qualquer área. Por exemplo, vamos supor que vocês resolvam fazer um trabalho sobre o poder. E escrevam, poder. Isto é um tema? Eu pergunto. Poder é um tema? Na verdade, a palavra poder, muito embora faça referência a algo muito importante para nós, ela não resolve a questão de uma dissertação, de um TCC ou de uma tese. Porque é uma palavra muito enxuta, muito curta e que dá muitas oportunidades para o candidato pesquisar e escrever. Como é que eu descubro se o título está correto? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês olhem para o tema e perguntem onde, quando e como. Se o tema puder responder à pergunta de onde, quando e como, o tema está pronto. Então vamos ver. Poder. Onde? Não diz. Como? Não diz. Quando? Não diz. Pode ser poder na época do direito romano, pode ser poder na Grécia, poder agora no Brasil, poder nos Estados Unidos, não é? Pode ser em 1980, 1988, a Constituição Brasileira, a Revolução, o golpe militar em 1964, pode ser uma revolução feita na Europa, não é? E como? Como é que eu faço a pesquisa? Como é que eu vou descobrir o poder? Esse é um tema que, por causa disso, não está definido. Como é que nós vamos, então, definir um tema? Nós teremos que conversar com ele. Vou fazer uma sugestão na área de direito do consumidor. Vamos supor que nós estejamos falando de publicidade. Ele escreve publicidade. Ela padece do mesmo problema do poder. A gente tem que ampliar. Anotem aí. Quanto maior for o título, mais específico ele será para fazer uma pesquisa. Vamos ampliar a nossa questão. A publicidade enganosa, por exemplo. Pode ser a publicidade enganosa. Será que ela é tema? Se nós perguntarmos quando, não diz. Publicidade enganosa pode ser no começo do século XX, não é? Ainda não está definido. Se nós perguntarmos onde, ainda não diz. Então vamos tentar melhorar o tema. Vamos falar a publicidade enganosa praticada pelas construtoras na cidade de São Paulo. Começou a definir. A publicidade enganosa praticada pelas construtoras da cidade de São Paulo. Eu já sei que é na cidade de São Paulo. Já sei que está localizado e eu sei quem está praticando a publicidade enganosa, são as construtoras. Vamos definir um pouco melhor. Vamos falar a publicidade enganosa praticada pelas construtoras na cidade de São Paulo nos anúncios publicados nos jornais. Pronto, defini um pouco melhor, não é? Eu já sei que é publicidade feita nos anúncios que estão publicados nos jornais de grande circulação, por exemplo. Estado de São Paulo, a Folha, o Globo, não é? Sendo na cidade de São Paulo, provavelmente Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Nós podemos dizer, para ficar muito mais claro, a publicidade enganosa após o advento do Código de Defesa do Consumidor, praticado pelas construtoras nos anúncios de jornais publicados na cidade de São Paulo. Ponto. Aí eu tenho um tema. Veja que o título ficou enorme, mas o tema ficou específico. Quando eu pergunto para ele quando, nós já sabemos que é após o advento do Código de Defesa do Consumidor. Depois de 11 de março de 1991. Onde? Na cidade de São Paulo. Logo, são as construtoras que fazem anúncios para vender seus imóveis na cidade de São Paulo. Como? Ora, a pesquisa está lá. Eu vou ter que ler o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, terei que ler a Constituição Federal. Eu vou ter que pegar os anúncios de jornais, a pesquisa, inclusive, é muito fácil de fazer. Fins de semana, compra-se o Estadão e a Folha de São Paulo, olha-se os anúncios de jornais, faça uma pesquisa, vai no stand de vendas e verifica se a publicidade é enganosa ou não. Eu tenho certeza que você encontrará publicidade enganosa nesse setor, no exemplo que eu estou dando. Bom, definir o tema, o que nós temos que fazer? Lá no computador, entra no Word, salva, coloca dissertação de mestrado.
TCC, conclusão de curso, tese de doutorado, e coloca o tema, põe seu nome e o tema. Então uma folha já está lá. Primeira folha, o título da investigação, o título do seu trabalho e o seu nome. Como é que funciona uma dissertação? Como é que ela terá? Eu prometi para vocês que vocês sairiam deste vídeo, né, com 80 folhas no mínimo, 80 folhas. E é isso que nós vamos fazer. Abra uma segunda folha aí no seu computador. Tem a primeira folha, abra uma segunda folha e vão colocando esses itens que eu vou mostrando aqui para vocês. Todo o trabalho, toda monografia jurídica, todo o TCC, toda a dissertação, toda a tese, tem lá uma primeira folha e depois uma folha de rosto. Então, escrevam aí, folha de rosto. Em seguida, tem sempre agradecimentos. É muito normal fazer agradecimentos. Nunca se esqueça de fazer agradecimento, inclusive ao orientador. Isso é muito importante, não é? Agradeçam, pode agradecer ao pai, à mãe, à família, à esposa, ao marido, que é muito bacana, aos filhos, mas sempre agradeçam ao orientador. Então vamos deixar uma folha para agradecimentos. Então, claro, agradecimentos. Depois, uma folha para avaliação, a banca de avaliação. Uma folha para a banca de avaliação. Depois, uma folha que é o resumo do seu trabalho. Não é? Se nós estivermos falando de dissertação, serão duas folhas, uma do resumo em português e outra de uma língua estrangeira. Se for uma tese de doutorado, já são 3 folhas. Resumo em português e mais 2 línguas estrangeiras. Então, já está definido lá essas folhas. Então, nós temos a capa, a folha de rosto, a dedicatória, a folha para a banca e o resumo. Pelo menos 5 folhas. Ó, o trabalho já tem 5 folhas. Não é? Bom, em seguida, todo o trabalho tem introdução. Introdução, vamos marcar 2 folhas para introdução, uma coisa simplesinha. Deveria ser mais, mas 2 folhas. Então, já estamos com 7 folhas. Não é? E o sumário, que ele será feito ao final do trabalho. Não é? Na verdade, o sumário, vamos fazer um parêntese nesse instante. Vamos falar do sumário. Para uma pesquisa ser bem feita, para que vocês não se percam na pesquisa, eu sempre sugiro que antes de iniciar o trabalho, vocês façam aquilo que eu chamo de esqueleto. No meu manual da monografia jurídica, eu chamo esse sumário de esqueleto. Ele é um preparatório do futuro trabalho. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para um trabalho de imaginação. Pode ser feito de cabeça, de imaginação, e pode ser feito a partir de livros que vocês tenham aí na estante de vocês em casa. Vamos pegar o tema. Nosso tema é a publicidade enganosa após o advento do Código de Defesa do Consumidor praticado pelas construtoras nos anúncios publicados nos jornais da cidade de São Paulo. Esse é o tema. Ora, se esse é o tema, nós temos que imaginar como é que seria um sumário, um esqueleto provisório desse trabalho que sairá. Ele terá que ter, por exemplo, uma avaliação da Constituição Federal. A gente pode colocar capítulo 1 lá, o direito do consumidor na Constituição Federal. E vamos lá pesquisar quais são os princípios, a questão da informação, da liberdade, do capitalismo, que são básicos no direito do consumidor. Depois, capítulo 2, o Código de Defesa do Consumidor. Quais são os princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor que interferem na pesquisa que vocês vão fazer. Então, por exemplo, falar da relação de consumo, isso é um item. Como é que funciona a relação de consumo, falar da oferta, como é que o produtor, o prestador de serviço, a construtora faz a apresentação dessa oferta. Não é? Depois, dentro do fenômeno da oferta, há um princípio da informação e da publicidade, tem um outro item, publicidade no Código de Defesa do Consumidor, e abre-se um item sobre publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão falar sobre a publicidade enganosa, como é que ela funciona, como é que ela está definida no Código de Defesa do Consumidor. Depois, a pesquisa. Publicidade enganosa praticada pelas construtoras. É aí que vocês vão mostrar, depois desse preâmbulo, vocês vão mostrar que existe sim publicidade enganosa praticada pelas construtoras. Vejam só, por que é bom, eu aconselho inclusive que vocês sempre façam isso. Faça o esqueleto com o título, imprimam numa folha de papel, guardem no bolso, na pasta, na mala, junto com o material de vocês. E enquanto vocês vão estudando, vão caminhando, vão lendo, vocês vão fazendo anotações. Porque o que acontece? Quando vocês fizerem uma pesquisa, chegam no fim de semana, vocês compram o Estadão ou a Folha e descobrem que existem anúncios enganosos ali. Vocês vão estar com muita vontade de falar sobre a publicidade enganosa e não falar sobre os princípios da Constituição Federal que garantem a informação no Código do Consumidor. Isso é algo que é importante, mas que vocês ainda não fizeram. Não leram, ou já leram, mas não escreveram, ainda não colocaram no trabalho. Vocês estão com vontade de falar da publicidade enganosa, que vocês sabem como é que funciona, porque já leram o Código do Consumidor, sabem quais são as definições.
Com um esqueleto pronto, guardado, vocês vão lá no computador, abrem, capítulo 5, capítulo 6, a publicidade enganosa, praticada pelas consultoras, e começam a definir, descrevam a publicidade, tirem cópia daquele anúncio para virar um anexo do trabalho de vocês, e já façam um comentário. Ele vai ficar pronto, é verdade. Vocês já estão escrevendo, por exemplo, a página 95 do trabalho, e ainda não escreveram as anteriores, não tem problema, não tem problema. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, o texto de vocês vai ficar mais interessante, porque quando vocês escreverem o capítulo 3, que trata da publicidade, vocês vão dizer, conforme mostrarei à frente no capítulo 6, a publicidade enganosa praticada pelas consultoras tem essas características. Vocês conseguem falar, digamos assim, do futuro. O trabalho de vocês não fica só uma coisa de como dito acima, como dito retro, mas é como vou informar e como informei. O trabalho vai ganhando uma dinâmica de português de linguagem muito bacana para o leitor. Isso é muito importante. Então vejam, esse esqueleto, uma outra vantagem do esqueleto é que ele pode mudar. Na medida que vocês vão escrevendo o trabalho de vocês, vocês percebem que o capítulo 4, 5, 6 podia ser numa outra ordem, podia ser o 6 antes do 5. Vamos lá, corta, cola e troca. Hoje em dia é muito simples. Eu vou confessar a vocês que quando eu escrevi a minha dissertação universitária foi uma máquina de escrever. Para consertar era muito problemático, não é? Tinha que colocar branquinho, tintinha, vocês nem sabem o que é isso, mas de todo modo era muito complicado corrigir trabalho na máquina de escrever. Hoje em dia isso é maravilhoso, porque vocês cortam, colam e o trabalho surge. Aí vamos colocar um parênteses aqui, cortar, colar pode ser um problema, né? Os advogados que estão assistindo esse vídeo, anotem esse outro conselho. Não fica cortando e colando tudo, colocando uma petição muito grande, as petições têm que ser mais curtinhas, né? É bom cortar e colar, mas resumir e não ampliar. No trabalho, voltando ao trabalho, a questão é que esse sumário preparado do jeito que ele está, vai permitir que vocês tenham essa dinâmica de escrita, facilita muito o trabalho de vocês. E mais, vocês podem organizar, quando vocês estiverem com a pesquisa toda pronta, o sumário, o esqueleto nas mãos, vocês podem calcular quanto tempo vocês terão para escrever cada um dos capítulos, dos itens e dos subitens. Vocês podem definir quais os dias da semana que vocês vão escrever. Aliás, eu aconselho até que vocês façam isso, que vocês possam definir que na terça-feira das 9 às 11 vocês vão escrever o capítulo 2.2, não é? Que na sexta-feira vocês vão escrever o capítulo 2.3 e assim por diante. Vocês podem organizar no tempo que vocês têm, de repente uma dissertação de mestrado, o sujeito tem um tempo longo para escrever 2 anos, uma tese de doutorado 1 ano, um TCC um pouco mais curto, mas dá para planejar o tempo em termos de meses, de semanas e de dias. Isso ajuda muito a fazer o trabalho surgir. Eu prometi para vocês que ao final dessa aula vocês teriam mais de 80 folhas de trabalho, né? Vamos voltar lá. Nós temos definido então sumário. O sumário fica definido e depois introdução. A introdução todo trabalho tem que ter. Vamos falar para a introdução mais ou menos umas 2 folhas, uma coisa pequenininha. Digamos que seja um TCC, 2 folhas de introdução. E lá embaixo vocês coloquem conclusão. Todo trabalho tem conclusão. Vamos definir também 2 folhas para conclusão. Depois da conclusão vem a bibliografia, as referências, não é? Referências, vamos colocar 6 folhas. 6 folhas de referências, de bibliografia. Coloquem lá 6 folhas. Há trabalhos que terão anexos, outros que não terão, mas vamos ficar sem os anexos por enquanto. Muito bem. Por enquanto, eu estou fazendo de cabeça aqui, não sei quantas folhas nós temos, mas temos mais ou menos umas 18 a 20 folhas já. Fazendo o cálculo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18 folhas. Nós estamos com 18 folhas. Vamos supor que o trabalho de vocês seja muito simples, muito, digamos assim, pobre, que ele tenha 4 capítulos. Vamos colocar aqui, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. 4 capítulos. E cada um desses 4 capítulos tenha 3 subitens, 3 itens. Capítulo 1, item 1.1, 1.2, 1.3. Capítulo 2, item 2.1, 2.2, 2.3, assim por diante. Ou seja, 4 capítulos com 3 subitens, ou 3 itens, se vocês quiserem. Não é? Vamos imaginar que o trabalho de vocês não seja tão desenvolvido e cada um desses itens vocês escrevam apenas e tão somente 5 folhas. Olha, 5 folhas com entrada lateral, com espaço 1,5 ou 2, aumentando os espaços de um capítulo para o outro, é muito pouca coisa. 5 folhas.
Vocês podem até definir, conforme eu disse lá no planejamento, que vocês vão escrever 5 folhas por dia. Porque nós estamos falando de 4 capítulos, vezes 3 são 12, vezes 5 são 60 folhas. 12 dias escrevendo 5 folhas por dia. 5 folhas por dia é quase nada. Vocês escrevem 5 folhas, vocês vão escrever item 1.1, 1.2, 1.3, 5 folhas vezes 3 são 15. Para dar início à escrita, mais uma folhinha. Então, cada um desses capítulos terá 16 folhas. Então, estamos aqui, 4 capítulos, 16 folhas cada um. 16 vezes 4, 64. 64 mais 18, 82. Pronto. Vocês acabam de ganhar 82 folhas para o trabalho de vocês e ainda não escreveram nada. Talvez não saibam nem o título ainda. Talvez nem tenham pensado no que pesquisar, mas já tenho 82 folhas. Estou cumprindo a minha promessa aqui. É isso. Eu por hoje vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês quiserem mais detalhes, claro, evidentemente, eu vou fazer uma propaganda aqui, que não é enganosa, vocês certamente não é, pode checar, e ter mais dicas e mais detalhes sobre como produzir uma monografia. Bom trabalho para vocês.